as pessoas e tudo mais, todo mundo fala que o plano é o Tite. O plano, as conversas são feitas com o Tite, mas a bola da vez é o Tite. Você tem até outras informações aí de companheiros, enfim, o Flamengo sondou o Carlos Carvalhal. Eu não, que já foi sondado, consultado pelo Flamengo outras vezes. Salve nação, saudações rubro-negras. Você deve estar se perguntando o seguinte: e daí, o Flamengo já contratou o Tite? Calma, muita calma nessa hora, cara. Hoje o Flamengo joga contra o Bahia às 16 horas no Maracanã. E quem vai dirigir o time é o Mário Jorge, o técnico interino do Sub-20. Cara, é o seguinte, o Tite é o favorito para assumir a vaga deixada por Sampaoli. Estão falando em Carlos Carvalhal, mas eu nem vou dar moral, cara, na verdade. Se tem um técnico livre, bom, que pode assumir, que pode dar resultado, esse cara é o Tite. Olha, eu nem era a favor do Tite no Flamengo, hein? Mas se a gente pegar o montante, se a gente pegar o panorama geral, o Tite é o único técnico que pode levar o Flamengo a títulos, pensando já na temporada que vem. Porque neste ano, esquece. O Flamengo neste ano tem que garantir a vaga para a Libertadores da América. Então é o seguinte, separei aqui para vocês um corte do Sport Center falando tudo sobre a saída do Sampaoli. Vai tarde, não vai fazer falta nenhuma. E também da possível chegada de Tite. O Flamengo só conversa neste momento com o Tite. O Flamengo quer o Tite. E você, o que você acha? Já mudou de ideia? Comente aqui. Você que não queria o Tite, agora aceita o Tite? Pensando que ele é o melhor técnico disponível para assumir o Flamengo? Mudou de ideia ou não? Valeu, galera. Vamos aqui para o vídeo. As imagens são da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixem o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Vamos lá, simbora. Vamos ficar no Rio de Janeiro? Sim, mas agora com o Pedro Henrique Torre trazendo mais informações pra gente, então, do Flamengo. Ô Pedro, a decisão da Copa do Brasil aconteceu no domingo, só ontem, né, que o Sampaoli foi demitido. Por que, assim, esse espaço, essa demora toda, né, já que isso já era evidente, como você falou? Foi uma questão, assim, burocrática, pagamento de multa, ou tentaram ainda repensar essa história? Fala, Bruno, tudo bem? Um abraço para você mais uma vez, beijo para a Mari, abraço para todos aí do Sport Center. Repensar não é um verbo que foi bem conjugado no Flamengo depois da Copa do Brasil, não. Mas a gente conversando com algumas pessoas, eles não explicam muito bem porquê de tanta demora. Achavam até que era mais natural o Flamengo seguir com o Sampaoli porque ele estava sob contrato. E o Flamengo buscava algum tipo de definição. É uma lógica até meio empresarial. Se você tem contrato, você tem que seguir trabalhando até que o seu patrão, no caso a diretoria do Flamengo, o departamento de futebol, etc., decidam que você não vai mais trabalhar, não vai mais prestar o seu serviço. E a gente falava sobre um Sampaoli virtualmente demitido. Foram 4 dias ali de suplício, a gente pode dizer assim, né? Porque segunda-feira foi folga, aí na terça, quarta e quinta, aí sim ele comandou as atividades no Ninho do Urubu. E aí ontem, no finzinho da tarde, ele foi convocado para uma reunião, ele, os seus representantes, etc., e aí foram informados que, de fato, o trabalho não iria continuar. Multa de 10 milhões de reais, vai ser quitada essa multa, tudo mais. E aí o Sampaoli faz parte do passado do Flamengo agora. Olhando mais para frente agora para o Tite, é esse Amém. O planejamento do Flamengo, tentando convencer o Tite a assumir o quanto antes, 2024 apenas. Aí o Flamengo não gostaria que fosse assim, porque pretende que reformular já o seu elenco, tocar o trabalho e classificar para a Libertadores. Afinal, o Flamengo está em 7º lugar, fora da zona de classificação completamente, nem na fase preliminar ele entraria nesse momento. E é a última bala que o Flamengo tem para se classificar para a Libertadores 2024, comprometeria também demais orçamento e tudo mais. Então o Mário Sérgio, da equipe Sub-20, é quem comanda a equipe amanhã contra o Bahia, já comandou a atividade de hoje no Ninho do Urubu. E aí, Bruno, conversando com algumas pessoas que estão no dia a dia do clube, já falaram o seguinte: o clima já é outro no Ninho do Urubu sem o Sampaoli
Graças a Deus ele foi embora. O que a gente tem ouvido, assim, que o clima já é outro, ficou muito mais leve sem o Sampaoli, então dá para ter uma dimensão de como estava o ambiente no dia a dia com o Sampaoli e a sua comissão técnica lá no CT rubro-negro. Vou dar um apelido pro Sampaoli. Espanta bolinho. Quando ele chega, sai todo mundo pros lados. Espanta bolinho, assim que funciona. Os técnicos do Flamengo após o Jorge Jesus e o tempo que eles ficaram no cargo, né? Aí o Rogério Ceni foi o que ficou mais tempo, com 242 dias no cargo. E agora o Jorge Sampaoli com 167 dias no cargo, um a menos do que o do Dorival Júnior, né? E olha a diferença da relação, né, de dias no cargo. E acho que também é muito do que vocês estavam falando, que era um problema. Né? O Pedro acabou de falar aí dessa questão, né? Além do time não funcionar, o ambiente era péssimo. Era um problema, mas também não é o único problema que atrapalha a vida esportiva do Flamengo, né? O Flamengo é uma potência subaproveitada e sou até estranho falar isso, porque o torcedor vai olhar, como assim subaproveitada? A gente ganhou 2 Libertadores, a gente ganhou 2 Campeonatos Brasileiros, ganhamos Copas do Brasil, mas ainda assim o Flamengo, pela diferença que estabeleceu em relação a rivais locais, a potência financeira que tem, com faturamento de R$1 bilhão, era para o Flamengo ter um mínimo projeto esportivo. E isso o Flamengo não tem, não há nenhum direcionamento. Então, esse é um problema. Porque quando você tem um clube disposto a gastar, um clube com caixa, um clube em que muitos jogadores escolhem estar. Vários jogadores desse elenco do Flamengo tinham propostas de outros clubes, mas sabendo da grandeza do Flamengo, sabendo da capacidade do Flamengo em pagar bons salários, escolheram o clube. E, por tudo, essa vantagem não é utilizada da maneira que deveria ser. Se o Flamengo tivesse uma orientação mínima, dificilmente o Flamengo teria uma temporada como essa, porque não é uma temporada desastrosa somente pelo fato de não ter ganhado títulos, mas pela forma como o time não jogou. Então, o Flamengo não poderia, nessa situação, jamais ter uma temporada em que a gente conta nos dedos da mão as boas atuações do time. Isso acontece por essa falta de um direcionamento, a falta de uma estabilidade para treinadores. Então a gente vê essa lista de técnicos do Flamengo, não é só por ter trocado, mas por a gente não enxergar ali nem mesmo um perfil de treinadores que o Flamengo aposta. Então esse é um grande problema que a diretoria precisa resolver, muito além do Sampaoli. Se engana quem pensa que os problemas do Flamengo acabaram porque o Sampaoli saiu, ou o Vitor Pereira lá atrás, ou o Paulo Souza. Então é um círculo vicioso que acontece sempre depois que um técnico sai do Flamengo. Mas acho que um dos problemas saiu, né? Ah, não. Mas a questão é essa também. O torcedor já viu o treinador saindo, entrando e... Mas que tempo perdido, hein? O Pedro lembrou. 2 meses, gente, essa história. Então... O Flamengo perdeu tempo hoje, nisso. E o tanto que o Flamengo perde de dinheiro com multa rescisória. O Sampaoli, ele foi demitido ontem, certo? Mas quando vocês sentiram que o trabalho do Sampaoli já não ia dar certo? Eu acho que o rompimento tinha que... no momento do post dele, depois do que aconteceu da agressão, acho que ele já tinha sido muito infeliz ali. Do Pedro. Do Pedro, né? 2 meses. No Pedro. 2 meses então, hoje. Eu, se fosse o presidente do Flamengo, teria rompido naquele momento. Né? Eles conversaram, tentaram alinhar e ficou muito claro que não foi o melhor para o ambiente do clube, que já era um ambiente complicado. Essa ausência de um projeto esportivo, de um trabalho mais estruturado, de um comando, acaba deixando os técnicos expostos lá dentro, ainda mais com um elenco tão vitorioso, que já ganhou muito. Esse Flamengo poderia vencer mais, se fosse mais organizado. Eu acho que ali era o momento do rompimento, né? Porque se viu muito pouco do trabalho dele na parte tática. Ele até tentou, mas não existiu conexão, ele não conseguiu encantar os caras. E aí, se você não consegue ter essa combinação, o trabalho fracassa. Em um ano de fracassos, né? Desde a escolha lá do Vitor Pereira e a saída do Dorival. O que me incomoda e chama atenção no Flamengo é que, mesmo depois da saída de mais um técnico, com roteiro repetido, o cara não tendo sustentação para desenvolver o seu trabalho, o Flamengo não se propõe a uma autocrítica interna. A gente não vê esse movimento do Flamengo de, demitimos, mas a gente precisa arrumar a casa aqui. Essa era de clube-empresa está fazendo muitos clubes olharem o futebol como negócio. A Leila Pereira no Palmeiras, por exemplo. Imagine uma empresa, a gente já viu muita empresa por aí, empresa grande, demitindo o CEO porque o lucro diminuiu. Imagina um CEO com a quantidade de erros que
que o Marcos Braz tem no Flamengo. De contratações, de técnicos que bancou e não deram certo, de multas rescisórias pagas, desperdiçando o dinheiro do Flamengo. Então, nenhum cara resistiria no cargo com tantos erros em sequência. E agora esses erros vão para a parte prática do relacionamento interno. Briga com jogadores, o dirigente se engalfiando com o torcedor no shopping. Já viu o CEO da mordida na virilha? Exato. Então, são casos insólitos, bizarros, que o Flamengo segue passando pano. O Flamengo não há crítica interna, sobretudo ao trabalho do Marcos Braz. Eu concordo muito com tudo que você falou. Só que eu acho que tem uma questão ali entre Braz e Landim, que é uma questão política. O Braz é uma peça muito importante do tabuleiro político do Flamengo, ainda mais próximo de uma eleição, para o Landim. Ele é uma conexão internamente, principalmente com o nicho que vota. Eu acho que por conta disso ele fica mais blindado. Porque se você for analisar o trabalho na gestão, na parte esportiva, em qualquer empresa, esse cara teria que ser responsabilizado por tudo que fez de equivocado. Mas eu acho que tem essa questão política que também explica um pouco do contexto da manutenção do Braz ali na direção do Flamengo. Ô Pedro, vai ser questionada essa mudança, então, no comando esportivo do Flamengo ou não? A questão política levantada pelo dono não permite esse tipo de questionamento? Bruno, você pode ter uma ou outra mudança no departamento de futebol ali, mas abaixo do Marcos Braz. Mudança no comando ali, no topo do departamento de futebol, especificamente no Marcos Braz, seria muito, 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 muito surpreendente, enfatizando muito mesmo. Porque é um alicerce político muito forte o Marcos Braz para o presidente Rodolfo Landim. O Marcos Braz já disse que vai até o final com o presidente Rodolfo Landim, fica até o fim do mandato, já foi questionado várias vezes quando foi, enfim, eleito vereador e tudo mais, para conciliar os dois cargos, sob pressão, sobre diversas situações, essa última aí, como o Flamengo gosta de chamar, de entrevero com o torcedor no shopping e tudo mais. Então é muito difícil ver esse tipo de mudança. Você pode ter uma mudança em outros cargos ali de gerente, você tem o Luan, o Fabinho Soldado, algo mais pontual, mas no topo do comando ali, muito, muito improvável mesmo. Marcos Braz, Bruno Spindel devem continuar com o respaldo do presidente Rodolfo Landim. Muito se falou em mudança na estrutura do futebol do Flamengo no fim de 2021. Houve ali também questão de eleição, tudo mais, etc. O Flamengo tinha perdido a Libertadores, mas não se viu basicamente mudança nenhuma, né? Se viu quase nenhuma mudança no departamento de futebol do Flamengo. Ficou muito do mais do mesmo. Então é difícil quando o passado joga contra você. Ô Pedro, só mais uma dúvida aqui, porque eu sei que vai soar até talvez estranho perguntar se existe algum planejamento, porque beleza, Sampaoli saiu, a gente está exatamente aqui criticando a diretoria de não ter uma estratégia, talvez, de futebol, de pensar o futebol do Flamengo. Saiu o Sampaoli, ok. Muito se fala do Tite. Só que a gente não sabe exatamente, eu imagino que uma negociação com o Tite seja complicada, independentemente dos motivos. Até porque ele exige, ele vai cobrar, devem ter muitos detalhes ali de uma conversa. Mas e se o Tite, no fim das contas, disser não? O que o Flamengo está pensando? Existe um segundo nome? Existe uma linha, um caminho? Mari, assim, a gente, enfim, converso com algumas pessoas e tudo mais, e todo mundo fala que o plano é o Tite. O plano, as conversas são feitas com o Tite e fica muito na expectativa. Assim, a diretoria do Flamengo está muito blindada nesse sentido, de informações e tudo mais. Ela solta poucas informações, nenhuma basicamente em on, que a gente diz, né, na frente das câmeras e tudo mais. Solta poucas informações, está muito blindada em relação a isso, tomando cuidado nesse sentido, porque é um momento delicado, de fato, do Flamengo. Mas a bola da vez é o Tite. Você tem até outras informações aí de companheiros, enfim, o Flamengo sondou o Carlos Carvalhal. Que já foi sondado, consultado pelo Flamengo outras vezes, os empresários dele trabalham também conversando com o Jorge Jesus, então o Flamengo tem uma ligação. Eu ainda não tive essa confirmação, por exemplo. É possível que o Flamengo esteja no mercado com outras alternativas, mas todo mundo diz internamente que é o Tite, conversando até sobre quem da comissão técnica chegaria, qual a análise
né, do que o Tite faria internamente, o que ele poderia trabalhar e tudo mais. Então seria algo nesse passo. A questão é mesmo, Tite, é agora, não é? É mais para frente. E muita gente acha que o que pegaria também para o Tite nesse momento é assumir e estrear, por exemplo, contra o Corinthians na próxima semana, na Neoquímica Arena. Seria algo delicado também, o Tite poderia ponderar nesse sentido. Então, estão tentando convencer o Tite nesse momento. Só que o fato é que o modus operandi, internamente sabem disso também, na diretoria do Flamengo, outros pares que não estão no departamento de futebol, eles entendem que é o seguinte, assim que o Flamengo oficializa a demissão de um treinador, é que já está muito bem engatilhado com o outro. Então isso acende ali a esperança de que o Tite está num bom caminho para ser treinador do Flamengo. Nesse sentido, o caminho está aberto para que esse anúncio aconteça, né? Porque o Mano já foi para o Corinthians e o Corinthians queria o Tite também, né? O Sampaoli já foi demitido. Se tivesse alguma bagunça, talvez o Corinthians nem tivesse anunciado um treinador do tipo, opa, não está fechado. Agora, o Corinthians será que anunciou o Mano porque viu que o Tite vai para o Flamengo ou porque o Tite já falou que não vai trabalhar esse ano? Tem isso também, hein? Aí a gente não sabe, né? Tem as informações que as negociações estão avançando. O natural você precisa de um técnico. Você tem que ligar para o Tite. Ainda mais sendo o Flamengo, porque ele é o melhor técnico brasileiro disponível. É um cara que vem de 2 Copas. Acho que pecou no contexto da Copa especificamente, mas o trabalho no geral na seleção, para mim, foi positivo. Né? Como fez um trabalho histórico também no Corinthians. Ele é um cara com um perfil que o Flamengo precisa, porque ele é competente na parte tática e ele é um cara mais maleável na parte da gestão. Acho que ele pode ser importante, já trabalhou com alguns desses jogadores na seleção brasileira. E o Flamengo precisa para agora, na minha visão. Porque dentro de uma reformulação necessária, ele vai ser uma peça muito importante para decidir quem vem, para decidir quem fica. Tem contratos aí pendentes, né, que podem ou não ser renovados. Por exemplo, o Everton Ribeiro, que foi para a Copa do Mundo com ele. Você tem o Bruno Henrique. E para você criar um modelo de jogo, para você criar uma identidade na equipe pensando na próxima temporada. Se ele assume agora, você pode tentar uma arrancada no Campeonato Brasileiro, você pode ter uma pré-temporada para ele trabalhar e planejar o que vai ser a próxima temporada. Não é dessa forma que a direção do Flamengo adota? O método não é esse? Né? Dá a chave para o técnico e ele vai ter que ser o responsável pelo campo, naturalmente, pelo ambiente? Então é melhor você abreviar, é melhor você criar um atalho e já contratar esse técnico agora. E assim, a diferença do Tite para o Carvalhal, com todo respeito ao Carvalhal, é abissal. Mas é legítimo da parte do Tite parar para pensar também, porque é um passo arriscado para a carreira dele. O Mano, quando sai da seleção, ele foi para o Flamengo e o trabalho não foi positivo. De certa forma, o cartaz, o status que o Mano tinha no mercado diminuiu. E o do Dorival? Exato. E Flamengo. O Tite precisa pensar isso. Ele tem a oportunidade de abraçar um trabalho de fato de longo prazo, com uma linha esportiva bem definida. A gente está vivendo a era das SAFs no futebol brasileiro. Tem time que certamente pode oferecer esse projeto ao Tite. O Flamengo, eu vejo que pode oferecer um bom salário, um bom elenco, mas a gente sabe como funciona a diretoria. Ainda mais pensando que ano que vem é um ano eleitoral. Eu tô causando muito problema nas redes sociais com o meu quadro de regrediu ou não, mas caso o Tite fete com o Flamengo, você tem que estar aqui também, porque você vai ser a minha próxima vítima de cortes virais na ESPN, tá? Não, eu vou deixar essa pro meu amigo. Não. Tchau, Pedro. Obrigada pelas informações. Virei um consultor agora de regressão de carreira. Já respirou fundo aqui. Valeu, gente, valeu. Só para acrescentar, se dependesse do Flamengo, o Tite já estaria no banco amanhã contra o Bahia, comandando, mas o Flamengo quer o mais rápido possível, se possível, ter o Tite no comando da equipe. Né? Não quer ficar muito tempo com o Mário Sérgio, não. Abraço. Valeu, Pedro. O que não pode acontecer é o novo técnico do Flamengo, o senhor Valdemar. Por que Valdemar? E aí aquela confusão toda que foi histórica, marcou um momento curioso na história do Flamengo, mas... Vocês perceberam, é nítido, como tem comentaristas que estão torcendo para o Tite não fechar com o Flamengo, né? Parece que os caras não querem de jeito nenhum. Por que será? Porque não torce para o Flamengo? Porque o Flamengo vai ficar muito forte com o Tite? Será que é isso, cara? Cara, o Flamengo está mirando só no Tite. O Flamengo não está conversando com o Carlos Carvalhal. Essa história do Carlos Carvalhal, galera, não comprem essa história. O Flamengo
está negociando diretamente com o Tite. Sabe o que pode estar pesando? Não é informação, é um achismo. No fim de semana que vem, o Flamengo enfrenta o Corinthians. E isso deve estar pesando para o Tite assumir o Flamengo já na semana que vem. Porque ele tinha dado a declaração que não treinaria time nenhum no Brasil neste ano. E sendo assim, se ele fechar com o Flamengo agora, ele já tem que pegar o Corinthians no fim de semana que vem. Será que não é isso? É um achismo, não é informação. Pode ser, pode não ser. Pode ser que na segunda-feira o Flamengo anuncie o Tite, né? E pode ser que não. Ou seja, galera, Sampaoli está fora, já é uma boa notícia. O clima no CT Ninho do Urubu já está melhor. Os jogadores já estão leves e rindo, apesar que para esses jogadores aí, para a maioria deles, né, nenhum técnico serve, né? A maioria dos técnicos que passaram não deram certo com esses jogadores. Casos dos técnicos estrangeiros, Domenech Torrent, Paulo Souza, Vitor Pereira e agora o Sampaoli. Somente o Jorge Jesus, né, que é português, que deu certo no Flamengo. Os outros nenhum deram certo. Engraçado, né, cara? O Rogério Ceni ganhou 3 títulos e o Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e Libertadores. E os caras querendo técnicos estrangeiros. E os estrangeiros não ganharam nenhum título, a não ser o Jorge Jesus, né? Os outros 4 não ganharam nada. Somente o Ceni e o Dorival Júnior. Valeu, galera! Tendo mais notícias, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!